Estar todos vocês. A última aula, a conclusão, vamos ver, talvez seja 1 hora, essa conclusão. Eu não tenho outro tempo, porque já vamos embora. Eu vou pegar meu avião lá em Salvador, então. Nós temos aprendido muitas coisas, eu espero que aprendemos algumas coisas, né? Nós vimos nesses estudos muitos essenciais, muitas coisas que Deus diz, se não, alguma coisa não entrará no reino dos céus. Então, nós queremos só fazer uma pequena revisão para ver se estamos lembrados de alguma dessas coisas, como, por exemplo, o mais importante, o mandamento de Deus mais essencial, mais necessário, Deus diz, o próprio Deus diz, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, isso é o mais importante. Então, nós devemos sempre considerar isso o mais importante. Amar Deus de todo o nosso coração, de todo a nossa alma, nossa força, nosso entendimento. Isso só em si seria um curso como amar Deus. Só que como é que amamos Deus? Nós chegamos a Deus e damos um braço, oh Deus, eu te amo tanto. Ou como é então que amamos Deus? Nós vimos que o segundo é muito parecido, amar seu próximo como a ti mesmo. Existem muitas maneiras que amamos a Deus em primeiro lugar, mas o principal é amar seu próximo como a ti mesmo, pois essa segunda lei é a maneira principal de amar a Deus, pois está escrito várias vezes, isso é o resumo de toda a lei e os profetas, e não só isso, mas tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, amar seu próximo. Eu sei que às vezes pessoas falam sobre o que é necessário, o que é essencial, sem falar este primeiro e segundo mandamento de Deus, que Deus diz é o mais importante. Nós temos que examinar as nossas vidas no dia a dia, examinar, seja bem-vinda, examinar a maneira que nós lidamos com o próximo, e especialmente o mais próximo. Por exemplo, nosso cônjuge, né? É o mais próximo. Passamos mais tempo com ele ou ela, e então nós precisamos amar nossos próximos, e especialmente os mais próximos. Nós também vimos, logo no início, que é necessário crer em Jesus, crer em Deus. E nós vimos em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 até 6, dizendo que é necessário crer que Deus existe e que Deus vai ser galardoador dos que o busquem. Também é necessário crer em Jesus. Muitos ensinam que tem que crer em Jesus, mas não ensinam o que devemos crer sobre ele. Nós vemos bem claro muitos versículos na Bíblia que ensinam que Jesus é Deus feito em carne.
e nós temos que crer, pois João 8, versículo 24 diz: se não crês que eu sou, ou seja, o Yahweh, se não crê que eu sou Deus, vai morrer em seus pecados. João 8, 24, versículo tão incrível, tão importante. Como Jesus também disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Também nós vimos que é necessário nos arrepender do pecado, tomar uma decisão: eu não vou viver mais. É possível que vamos cair, não é? Mas nós não vamos continuar vivendo naqueles pecados. Nós temos uma ideia, nós tomamos uma decisão, nós não vamos viver assim mais. Vamos continuar na nossa guerra, não é? Nós fazemos uma declaração, uma confissão muito público, não necessariamente, mas como o eunuco da Etiópia, ele confessou: sim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então, crendo, ele foi logo batizado, recebendo perdão. Ser imerso, batizado, que a palavra batismo não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega, pois os católicos que traduziam inicialmente não tinham coragem de dizer o que a Bíblia diz, então eles simplesmente colocaram uma palavra que ninguém entendia: baptisma, a palavra grega. Então, a palavra sempre significava imersão. Só que existe mais coisas neste ponto, que a nossa imersão tem que ser feita por um motivo específico. Pois eu já me batizei, imergi na água 100 vezes, ou não sei quantos. Mas eu estava só brincando na água, né? Mas quando estamos sendo batizados, Atos 2, 28, para remissão dos pecados, não para permissão dos pecados, mas remissão dos pecados. Foi uma piada, não foi muito divertido. Nós precisamos entender que este motivo é crítico, pois se nós estamos sendo imersos pelos motivos errados, assim como João Batista, o batismo de João Batista, não era para receber o Espírito Santo, mas em Atos 2 diz: receberei, ou para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que ninguém pode receber o dom do Espírito Santo, Deus, para entrar e morar dentro de nós, se tiver pecado, não é? Qualquer pecado. É necessário ser batizado para perdão dos pecados, para tirar aquilo que nos separava de Deus, para Deus entrar e habitar em nós. O Espírito Santo, Jesus, entrar e habitar em nós. Nós vimos que é necessário receber o Espírito Santo para habitar em nós, e Romanos 8 diz que se não tiver o Espírito, não tem vida. Ezequiel profetizou sobre isso séculos antes e disse: se não tiver o Espírito, não tem vida. Quando receber o Espírito de Deus para habitar em nós, já temos vida. Isso é vida. Uma coisa que muitos não pregam, não ensinam, mas Jesus ensinou, que é necessário se humilhar. Os
fariseus muito orgulhosos, os 12 apóstolos muito orgulhosos, eu muito orgulhoso, eu confesso. Temos que lutar eu tenho que lutar constantemente contra egoísmo, contra autoexaltação, não é? Jesus disse em Mateus capítulo 18, colocou uma criança no meio dos apóstolos e disse, se não se humilhar como esta criança, não vai entrar no reino de Deus. Mas se Jesus diz que isso é necessário para ser salvo, todos nós precisamos ficar de olho, prestar atenção, analisar a nossa própria vida, nos humilhar. Senão, não será salvo, diz Jesus. Nós não vimos, eu acho que precisamos ver, Hebreus capítulo 10, versículos 25, 23 a 31, deixa eu me achar rapidinho, Hebreus 10, 23, sem duvidar, deixa-me voltar um pouco, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez é eu. Se ficamos sentindo fraco, não importa, ele é sempre fiel, ele nunca vai perder a responsabilidade de cuidar e nos amar. Ele é para conosco. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como a igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivamos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O castigo, de repente ele está falando sobre castigo, se não se abandonar a reunião da igreja. O castigo do pecado renitente, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não é só isso, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. De repente, depois de falar sobre a importância da reunião da igreja, fielmente, ele agora diz sobre castigo e fogo e etc, etc. Ora, se aquele que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele continua falando essas coisas, mas eu vou parar aqui. Creio que o ponto do Espírito Santo deixou bem claro, acrescentar mais. Mas também que é necessário crescer
e amadurecer. Muitos passagens bíblicas explica como é necessário nos arrepender e viver para crescer, amadurecer e vencer a tentação. Quando entramos em Cristo, não sabemos andar como um bebê, não sabe andar ainda. Mas com o tempo aprendemos e aprendemos e amadurecemos e com o tempo começamos a engatinhar. E com o tempo aprendemos a andar. E com o tempo aprendemos a correr. Com o tempo nós começamos a nos vestir, nos alimentar. E então entenda isso na luz espiritual. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, ele diz: se continuar vivendo nestes pecados do seu passado, não será salvo, ele diz. Quem continua, ele faz essa lista grande de pecados, se continuar praticando aquelas coisas, em vez de amadurecendo e vencendo estes pecados, não será salvo. É necessário crescer. Sim, quando nasce, leva tempo para aprender. É necessário lutar para crescer, amadurecer, aprender a andar. E nós, como a igreja, cuidamos muito bem dos nossos bebês, né? Como eu amo tanto a minha netinha, tem muitos pais e mães e vovôs e vovós, paciência, né? Quando suja a fralda, nós temos muita paciência, sem problemas, né? Porque nós também estávamos lá, não é? É interessante que a Bíblia fala tão claramente e tantas vezes do início da Bíblia até o fim da Bíblia, dizendo que não mentir, não pode mentir, não pode viver decepcionando pessoas, decepcionando e assim de algum jeito aproveitar das pessoas. Tem uma musiquinha que os pais cantam em inglês aos seus filhinhos, que fala Apocalipse 21 e 8, 21 e 8, eu tenho que lembrar, mentirosos vai para o inferno, é alguma coisa assim, né? Puxa, é um cântico, mas é verdade, nós temos que aprender desde pequeno a falar a verdade. Bem interessante, creio que nem mesmo estudamos, mas veja o que a Bíblia diz. Jesus estava em Mateus 6, no Sermão do Monte, ensinando como orar. E na oração ele fala, versículo 12, que Deus, por favor, nos perdoe da maneira que nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E eu fico pensando, eu não sei se eu quero ser perdoado da maneira que eu perdoo, não é? Eu prefiro ser perdoado da maneira que Deus sabe perdoar. Como nós lembramos de Hebreus capítulo 8, versículo 12, que Deus perdoa e nunca lembra mais daquele pecado. Eu confesso, eu lembro, me lembro dos pecados que outros pecaram contra mim. Eu não consigo, eu não tenho condições, eu creio, de perdoar como Deus perdoa. Mas ele diz em versículo 15, Mateus 6,15, pois se você perdoar aqueles que pecam contra você, Deus também vai te perdoar, mas se você não perdoar que contra você,
vai perdoar dos seus pecados. Uau! É necessário perdoar se quer ser salvo. Ficamos, né, até chocados de alguma pessoa, alguma coisa, e ele perdoa. É necessário nós amadurecer e aprender a perdoar. É uma coisa que temos que aprender. Deus diz, Jesus diz. Eis 12 coisas que Deus diz que são necessárias. Se você não fazer, não será salvo. Então, nós temos que ver e examinar. Eu digo, né, na minha vida, eu me examinando, eu digo, eu não cheguei aí ainda, mas eu estou procurando sempre, assim como o apóstolo Paulo disse, né, eu não considero que eu já cheguei aí, mas eu estou indo para frente, não é? Eu vou continuar na luta, na guerra para vencer as minhas fraquezas e tentações que eu pessoalmente tenho pelo menos cada dia, não é? Graças a Deus por sua graça e paciência com pessoas como eu. Nós vamos para ensinar uma família, ou muitas queremos, estamos implorando, por favor, deixe a Bíblia falar. Nós queremos ajudar. Se você quer, como você recebeu ontem, aquele cartão de memória com deixe a Bíblia falar inteiro, pode compartilhar usando isso, ou deixando nós ajudar de alguma forma qualquer. Nós queremos ajudar. Nossa vontade seria dar a essa igreja toda a oportunidade de, pelo menos, ouvir o que a Bíblia simplesmente diz. Não é? Se eles não aceitam, eu não posso fazer muita coisa, mas eu faço o melhor que eu posso, ensinar, deixar a Bíblia falar e, por favor, deixe-nos ajudar. Alguns dizem que obedecem a Jesus, mas, na realidade, chamam Jesus de Senhor, acompanham Jesus. Não digo que sigam Jesus, não digo que são discípulos de Jesus, porque o próprio Jesus diz que se eles não estão me seguindo, então não estão me seguindo, não é? Segue em muitas coisas, como nós vimos em Mateus 7, 22 e 23. Eles chamam Jesus de Senhor, Senhor. Eles profetizam em nome de Jesus. Eles expulsam demônios em nome de Jesus. Eles fazem muitos milagres em nome de Jesus. E Jesus vai responder explicitamente para eles: eu nunca vos conheci. Nunca. Uau! Então, é isso que nos deixa com medo, não é? Queremos a salvação de cada um. Nós, especialmente nossas famílias, nossos amados, nossa comunidade, não é? Eu não sei o que você vai fazer no próximo domingo, se vai para a sua igreja ou não vai. Eu só quero implorar. Vai e faça, deixe a Bíblia falar. Se as pessoas não aceitam o que Deus diz, o que Jesus manda, o que seus apóstolos mandam,
e modelam, exemplificam, não é? Vamos seguir. Se não seguimos, é porque não somos seguidores de Jesus. Se seguimos as tradições dos homens, é porque não somos seguidores de Jesus. Com pouco tempo, vai chegar pessoas dizendo, criticando a sua opinião, e não importa se é da Bíblia, se é a vontade de Deus, começam a brigar. Nós temos muitos exemplos, né? Nós queremos ajudar, queremos ser amigos. Talvez você tenha amigos e família e parentes, todos da sua igreja, e se você for batizado, e eles ficam todos questionando, e você está procurando agradar a Deus, não agradar os homens, não agradar o povo, não agradar as tradições, não é? Nós temos um irmão chamado Steve Gober. Ele ensina através do Escola Bíblica Mundial Online, um bispo pentecostal em Malawi. Você pode olhar no school.net /Juap, é o nome dele. E ele, Steve, foi para Malawi para terminar os estudos com ele e o batizou. Este Juap tem muitas igrejas, né? A denominação dele, ele é o pastor presidente na documentação da igreja dele. E ele foi batizado, e logo naquela semana batizou mais 27 das suas igrejas. E depois, eu não sei quanto tempo depois, 2 meses, acho que já tinham batizado 300. Recentemente eu vi, já batizou mais de 600, não é? Da igreja dele, não é? Isso é uma história que acontece vez após vez. Muitas igrejas na África estão se tornando como igrejas de Cristo e não de homens, não é? Vocês sinceramente aceitar a palavra, vai continuar na sua igreja, será? Como seria essa decisão de ser batizado e ser parte de uma igreja da Bíblia, uma igreja de Cristo, uma igreja do Novo Testamento e não de uma denominação? Você vai encontrar dificuldades. Jesus até prometeu, né, João 16, 23, o que é que Deus quer? No final, como vocês sabem, a única questão é a sua salvação. Nós estamos nisso. Eu sei que existe muita política, não é, na igreja, e você pode perder amigos, família, mas a verdade é que nada, no fim das coisas, nada importa senão a sua salvação. É para implorar sobre a sua vida eterna ou eterna. É por isso que nós estamos aqui. Não, nós não estamos aqui para roubar você de sua igreja, não é? Nosso objetivo é a salvação de todos. Nós não estamos aqui porque queremos roubar de alguma igreja. O que preferimos é que toda aquela igreja seja salvo, obedecendo o que a Bíblia diz. Ok,
Deus diz, o que Jesus manda, não é? Por isso, eu sei, ou talvez o líder da sua igreja não vai gostar. Escuta, a sua salvação vale muito mais do que um relacionamento com qualquer pessoa ou pessoas, ou se todos te rejeitar, como rejeitaram Jesus. Vamos seguir Jesus, até no sofrimento, não é? A nossa salvação e a salvação da nossa família vale muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Como vocês sabem muito bem, ou como nós estamos terminando esse curso, nós estamos na guerra. É uma guerra pelas almas. Satanás está decepcionando, né, com seu disfarce como um anjo de luz. Ele está enganando a maioria, não é? Não, a história que Jesus contou em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 15, ele estava dizendo, entra pela porta estreita, pois a porta larga, o caminho largo, fácil, conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Entra pela porta estreita, o caminho difícil. Não vai achar facilmente a entrada, como creio que achou, descobriu esses dias. Mas o que importa é a sua salvação. E caminho fácil, basta, não, é fácil. Jesus diz, não é fácil. Não é nada fácil. Pelo contrário, quem segue Jesus vai sofrer, não é? Eu estou implorando a certa sofrimento. A morte, a nossa morte física é muito mais valioso. A nossa vida espiritual é muito mais valioso do que a nossa vida física. Seria muito melhor morrer fisicamente e ser salvo para sempre, viver para sempre, em vez de ser torturado para sempre. Eu estou aqui lutando, guerreando, tentando resgatar. A Bíblia diz isso. Você diz o quê? A Bíblia diz isso. Você está praticando o quê? Não é? Eu sei que eu estou falando muitas coisas difíceis de aceitar. Me perdoe, eu não quero ofender. Eu quero a sua salvação. Eu quero ver você tomando uma decisão não fácil, mas uma decisão que vale para a sua vida inteira, não é? Continue lutando contra as ciladas de Satanás, que se apresenta como um anjo de luz. O que faz se eles não aceitam a palavra de Deus? E Jesus disse, se eles não aceitam a palavra de Deus, então vá sacudindo a poeira dos seus pés e vá para alguém que aceita. Não é? É o que Jesus mandou seus discípulos fazer. Se seu irmão pecar, então você vá, Mateus 18, 15, vá falar com ele, só você e ele, não é? Implore para ele se arrepender, não é? Se ele aceitar, ganhou seu irmão. Graças a Deus. Questão resolvida. Seja bem-vinda. E se ele não aceitar, leva uma ou duas pessoas com você para que você volta a falar com ele com testemunhas, não é? Ver se realmente está pecando ou não. Pode ser que está com os dele ou zangado com ele, né?
Quando os fatos são formados, então nós vamos continuar. Se ele não aceitar, então leva 2 ou 3 pessoas para que ao depoimento de 2 ou 3 pessoas ele pode ser perdoado ou pode continuar nessa repreensão, não é? E etc. Então, por favor, estuda essa passagem, Mateus 18, 15 a 17. Se seu irmão está vendo errado e não aceita fazer o que Deus manda. Se ele ou eles continuam a pecar, continuam sem arrependimento, né? Continuem fazendo, então fale à igreja. E se a igreja, se ele não escuta nem a igreja, considere-o como gentil ou publicano. O apóstolo Paulo, o que ele faria? Em Atos 16, o Espírito disse, não vá para tal lugar. Outra vez, ele disse, não pode ir para tal lugar. E logo naquela noite, ele recebeu uma visão de um homem da Macedônia, dizendo, venha nos ajudar em Macedônia. Então, ele resolveu fazer exatamente isso. E quanto às perguntas de opinião, muitas e muitas opiniões que não afetam nossa salvação, não é? Sim, existem tantas coisas. Leia, estuda com cuidado Romanos 14, 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10, para resolver essas questões. E eu tenho outro estudo, né, para quando tiver perguntas e não sabe o que fazer, é uma lição chamada ponha à prova de Deus, não é? Se quiser, eu te mando. Você me pede, eu te mando. 2 Timóteo 1:13 diz, Paulo disse ao jovem evangelista Timóteo, mantenha o padrão de sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Existe um padrão. Paulo disse, mantenha o padrão. E muitas vezes, como nós já estudamos, eles, graças a Deus que vocês eram escravos a Deus, mas escravos ao pecado, mas agora vocês viestem a obedecer de coração a forma, ou padrão, ou tupos da doutrina que fostes entregues. 1 Coríntios 11, 2, 11, 1 e 2 diz, siga meu exemplo como eu sigo o exemplo de Jesus, não é? De fato, eu vos louvo porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições assim como eu lhes entreguei. Siga as tradições dos apóstolos. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual recebam e no qual ainda perseverem. Por ele também são salvos se retiverem a palavra, ok? Por ele também são salvos se retiverem a palavra, assim como eu lhes preguei. Ao menos que tenham crido em vão e não seguem, não é? A questão é a salvação. Vai ser batizado para ser perdoado ou vai continuar com uma salvação inventada por homens? Basta aceitar Jesus, não é? Quando isso não está na Bíblia, nunca foi ensinado isso
na Bíblia. Há muitas questões de salvação que a Bíblia diz que é uma questão de salvação, como o batismo e muitas outras coisas. E quando meu irmão errar ou alvo pecar, sem produzir evidência de arrependimento sincero, legítimo, o que é o alvo? É agradar a mim ou agradar o povo? As doutrinas das igrejas, maioria das igrejas, gradualmente mudam. Eu imploro, preste atenção a esta ilustração para ver se pode observar o que vem acontecendo através dos últimos 20 séculos, não é? Por exemplo, uma igreja se reúne com os líderes e perguntam: como é que nós podemos crescer? Não é? Nós temos que crescer. O que vamos fazer para crescer? Debateram muito e, com o tempo, chegaram à conclusão de que o assunto eles decidiram introduzir o batuque na igreja. Aí eles pensam assim: bom, todo mundo vai gostar. E eles vêm para a nossa igreja, né? Porque nós temos um batuque e outros não têm. Aí, domingo, eles começaram a usar o batuque e o povo gostou. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja cresceu. Por quê? Porque eles tinham um batuque e todos gostavam, né? As pessoas gostavam. Então, aquela igreja cresceu. A segunda igreja, anos depois, foi debater a mesma coisa e decidiram: vamos fazer um coral. O povo vai gostar. E eles vêm para a nossa igreja. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa. Eles tinham um batuque e um coral. E todo mundo gostou. E aquela igreja cresceu bastante. A terceira igreja debatiam também e decidiram: nós vamos dançar na igreja, pois nunca tinha dança na igreja antes, não é? E o povo gostou, e aquela igreja cresceu. O próximo decidiu: nós vamos fazer todas essas coisas, nós vamos contratar uma banda completa, profissional, cantores profissionais, bateria, teclado, tudo. E rapaz, eles fizeram uma festa. Começaram a fazer uma festa assim, todos os domingos, dizendo: isso é adoração. E se você sente alguma coisa no coração, é o Espírito Santo. Eles começaram a fazer isso. Aquela igreja cresceu muito. E o povo gostou demais, não é? Então, era um espetáculo todos os domingos. Não é? Outra igreja disse: nós não sabemos o que fazer, pois eles estão fazendo todas essas coisas, o que faremos? Então eles disseram: nós vamos falar em outras línguas. E todo mundo gritando em outras línguas ao mesmo tempo, todo mundo vai gostar. Eles vêm para a nossa igreja. Sabe o que aconteceu? Eles cresceram muito. O povo gostou demais. Eles estavam com essa banda e dançando e pulando e gritando e muito emocionante, dizendo: isso é o Espírito Santo, não é? A próxima igreja disse: o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos começar a pedir para as mulheres ensinar e pregar na igreja. Não acontecia antes, mas eles começaram a fazer, o povo gostou e sabe, aquela igreja cresceu bastante. Numa outra igreja, nós poderíamos fazer isso o dia todo, não sabe? Pois é exatamente isso que aconteceu. Tudo bem, eu não contei exatamente, mas a ilustração serve para entender o que vem acontecendo. Pessoas querendo crescer as suas igrejas para poder receber mais dizimistas. Não é verdade? Sim, é. Então,
numa outra igreja, começaram a discutir também e não conseguiam decidir, né, o que fazer. E, de repente, um dos diáconos daquela igreja levantou a mão e disse, sabe, todas essas igrejas estão lutando para agradar o povo e não agradar a Deus, não é? Então, ele começou a abrir a sua Bíblia e ler segundo Timóteo 4, versículos 1 a 4. Conjuro-te, apóstolo Paulo, falando as suas últimas palavras para o jovem evangelista Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Pregue a palavra. Mas eles não vão gostar. Não é atraente. Pregue a palavra mesmo assim. Mesmo se for necessário insistir. Pregue a palavra, Timóteo. Insista. Quer seja oportuno ou quer não. Se eles querem, se eles não querem. Pregue a palavra. É o que o jovem evangelista estava ouvindo. Jovem, tímido, evangelista, Timóteo, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ensinamento, pois haverá tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo o quê? As suas próprias cobiças. Os seus próprios. Vão achar alguém que ensina o que eles querem ouvir. Eles vão achar alguém. Se eles não acham, eles vão achar outro. Até achar quem prega o que eles querem ouvir. Eles vão achar mestres segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Existe uma verdade? Eles não vão ouvir, não suportarão a verdade, entregando-se a fábulas, mitos. Eu estou lendo o que a Bíblia diz, não é Timóteo falando, é Deus falando, é Jesus falando. É o mesmo apóstolo Paulo que disse, reconheça o que eu escrevo para você é mandamento do Senhor. Não é a opinião de Paulo, não é? É a palavra de Jesus. As igrejas hoje adoram imagens, adoram outras pessoas. Há muitas pessoas que adoram futebol. Muitas pessoas têm ídolos como dinheiro, como coisas do mundo. Muitas coisas do diabo. O diabo está dizendo muitas coisas, não é? E nós temos que abrir os nossos olhos e ver o que Deus quer e tomar uma decisão. Eu não me importo o que o povo quer. Eu não me importo o que eu venho ensinando e pregando a minha vida toda. O que importa é a minha salvação e eu vou seguir o que a Bíblia diz. Eu vou seguir o que Deus diz, o que Jesus manda. As igrejas praticam cada coisa, mas vem o dia do juízo. E, era para ser essa semana, não é? Eu disse, a semana que vem é a semana que... Hoje é domingo, hoje já é o próximo domingo, a próxima semana. Provavelmente ele vem hoje. Ou, eu não sei, amanhã.
Pode ser a semana que vem também ainda, né? Não sei. Mas eu estou implorando. Vive hoje como Jesus estivesse chegando hoje. Eu imploro, por favor, deixe a Bíblia falar, em vez de deixar os homens falar. Nós não seremos julgados de acordo com o que as igrejas ensinam, o que nós temos acreditado ou praticado ou pregado, ensinado. Deixe Deus ensinar, deixe Deus falar. Nós todos seremos julgados exclusivamente pelas palavras de Jesus, pelas palavras de Deus, não pelas nossas tradições. Amém? Ninguém será julgado de acordo com as doutrinas das denominações. Ninguém, nenhuma pessoa será julgado de acordo com o seu pastor ensina ou o seu pastor ensina. Será julgado exclusivamente pelas palavras de Jesus, de Deus. Por isso, caso a sua igreja não quer aceitar o que a Bíblia diz, nós queremos ajudar. Estamos implorando pela oportunidade de começar o curso Deixe a Bíblia Falar agora mesmo, né? Para seus amigos ou parentes e amados. Começar uma igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, por favor, não pensa que eu estou falando sobre uma igreja, uma denominação moderna, não. Estamos falando exclusivamente sobre a igreja que Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não é? Nelson estudou online, era um dos meus alunos online, e estudamos muito tempo, e ele foi batizado. Um pregador de uma igreja, uma denominação. E já há tempo ele continua fazendo parte daquela igreja, e com o tempo ele chegou à conclusão, eu não suporto mais. Eles não aceitam o que a Bíblia diz, eles não querem saber o que Deus quer, e eu não suporto mais. Então, nós respondemos assim, Nelson, nós vamos ajudar você a começar uma igreja de Cristo na sua cidade, perto de Maputo, em Moçambique. E agora ele tem uma igreja lá, reunindo na casa dele, não é? E nós fazemos o curso, nós estamos terminando o curso 1, curso 2, como começar uma igreja de Cristo na sua casa, ou na sua cidade, não é? Fazemos este curso cada semana, e quem tem interesse, né? Nós estamos sempre online, todas as semanas. Luizinho, quando? O curso Como Começar uma Igreja de Cristo na Sua Cidade. Segunda-feira, às... 14 horas no Brasil. Então, nós podemos começar uma nova turma, se precisar. O próximo curso, não é? Como começar uma igreja do Novo Testamento na sua cidade. E graças a Deus, temos recebido o favor de Deus para fazer exatamente isso. E muitas igrejas novas estão começando. Eu não sei se você gosta de mim, talvez não gosta mais, eu entendo. Eu sou muito feio e muito desagradável, mas de qualquer jeito eu estou implorando. Por favor, entra na guerra conosco para abandonar as igrejas de homens e voltar para a igreja na Bíblia.
Eu estou implorando. Por favor. Por favor. Vamos terminar essa parte com uma oração e vou pedir para Idalício nos dirigir na oração. Por favor, nos ajude